Você sabe o que é um surfista merrequeiro? O surf brasileiro se desenvolveu muito nas últimas décadas, rompeu preconceitos, se profissionalizou e até se transformou num esporte olímpico. E a história do surf começou em Santos. Para falar sobre a história do surf em Santos, eu vou conversar agora com o historiador Gabriel Davi Pierin. Gabriel, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo ao portal Marco Zero. Marco, eu que agradeço e desejo muito sucesso ao programa Marco Zero. Estarei sempre disponível para poder responder as perguntas e curiosidades. É verdade que o surf brasileiro nasceu em Santos? É um privilégio a gente poder falar que Santos é o berço do surf no Brasil. De fato, os registros mais antigos que a gente tem de movimento de surf no nosso país se deu aqui nas Águas Santistas, mais especificamente na segunda metade da década de 30. Nessa ocasião, a gente vai ter dois eventos aí quase que contemporâneos, um deles por um casal de irmãos, o Thomas Richter e a Margot Richter, dois jovens, filhos de alemães que viviam nos Estados Unidos, emigraram na ocasião da Primeira Guerra Mundial aqui para Santos, mas ele manteve negócios com os Estados Unidos, com outros países, e por isso o Tommy, filho do Thomas, teve muito contato com as revistas importadas, entre essas revistas, a Modern Mechanics. E numa dessas revistas ele teve contato com o universo do surf e com a prancha, né, uma tábua havaiana, aquelas pranchas imensas de 4 metros, e ali essa revista ensinava o passo a passo de como construir essa prancha. E essas revistas, elas eram extremamente populares em outros lugares do mundo, e vão se tornar populares depois no Brasil também, que é aquelas famosas revistas de passo a passo, ou faça você mesmo. E aí essa prancha, então, despertou a curiosidade do Thomas, deve ter sido um trabalho fácil, né? Foi um trabalho árduo, é um trabalho aí na qual ele, o pai, enfim, eles se dedicaram cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, para construir essa prancha. E aí, finalmente, por volta de 1936, a gente tem, então, esse primeiro movimento. Numa época em que não era comum, né, as pessoas praticarem, né, atividades na praia, a praia não era um lugar para se frequentar, não existia ainda essa cultura de praia. De repente, você tem ali um casal de jovens atléticos, com uma prancha de 4 metros, e esse homem e essa mulher deslizando sobre as águas pela primeira vez. Essa cena nunca tinha sido vista antes. Entre 37 e 38, outros jovens também foram experimentar essa sensação, que é a sensação incrível de você poder deslizar sobre as ondas. A gente está falando de Joa Raffers e Osmar Gonçalves, os primeiros santistas natos a experimentarem o surf de pé. Nessa ocasião, a gente também tem aí uma história muito similar. O Osmar Gonçalves era filho de Benedito Gonçalves, um homem também ligado ao comércio cafeeiro, uma figura muito benquista aqui na cidade. Ele chegou, inclusive, a ser provedor da Santa Casa. E o Benedito Gonçalves também tinha contato, né, com produtos importados, e ele trouxe essa revista. E o Osmar Gonçalves, então, era uma outra revista chamada Popular Mechanics, e essa Popular, então, trazia também uma outra reportagem, né, mostrando as pranchas Tom Blake. Tom Blake, né, o construtor daquelas tábuas havaianas, né, com ocas, com aquelas cavernas dentro, por onde a água circulava, com aquela rosca embaixo para que a água pudesse sair. Enfim, quase que uma embarcação, né, essas tábuas havaianas se assemelhavam. É uma combinação muito interessante, né, porque a gente tem o Porto de Santos, né, que atraía aí esses estaleiros, esses construtores, esses carpinteiros, pessoas que realmente conheciam, né, da matéria. O café, né, como uma propulsora, né, uma economia propulsora e que dialogava, né, com outros lugares do mundo. E esses jovens que eram jovens atletas, esportistas, e que se dedicavam também a outros esportes e que eram muito curiosos e pessoas muito abertas aí ao mundo, né, às novas sensações. A gente contou, né, esse final da década de 30, depois a gente tem alguns indícios, né, de movimento de surf
na década de 50. O Rio de Janeiro, também por volta aí do final da década de 50, a gente começa a ver o movimento de surf lá, com alguns precursores, Paulo Preguiça, entre eles, e os santistas, né, sempre muito próximos, né, do que acontecia no Rio de Janeiro, né, que era a porta aberta aí para o mundo, ainda a capital brasileira, então muita gente lá, né, ligado também, os pais ligados ao governo, então também conheciam, né, e tinham acesso, né, à cultura de outros lugares do mundo, o surf começa a se popularizar, e aí a gente começa a ter, então, um outro momento, né, uma outra era do surf, né, já entrando na era moderna, onde a gente passa a ter outros modelos de pranchas, entre elas o madeirite. E o madeirite é o que popularizou o surf, porque era uma matéria-prima extremamente fácil de você obter, né, as obras e construções, né, que na orla começaram a se expandir, né, em toda a orla santista, só que essas pranchas encontravam alguns problemas, eram pranchas extremamente pesadas, não tinham cordinha, mesmo depois que as pranchas de fibra foram inventadas, a gente tem aí o problema da ausência da cordinha, eram pranchas ainda muito grandes, muito pesadas, e essas pranchas, então, elas se perdiam no mar e muitas vezes causavam acidente também. A gente tem que lembrar que a década de 60, né, a partir de 64, a gente tem a ditadura civil-militar no país, e claro que tudo aquilo, né, que não estava de acordo, né, com a ordem social era considerado uma atividade subversiva, e essa juventude que muitas vezes dedicava tempo para estar na praia, quando poderia estar na escola, e o surf, ele é uma atividade, até hoje, né, uma atividade esportiva muito peculiar, porque quando você pratica futebol, voleibol, você marca com os amigos e você utiliza de uma quadra, de um campo no horário em que é conveniente para todo mundo. E quando você é surfista, o expediente é a praia que vai dizer para você. Não é você que vai escolher o dia e a hora que você quer surfar, mas é a praia que vai dizer para você quais são as condições e o momento certo de você surfar. Então, a juventude santista e vicentina começaram a fazer uso desses tapumes e construir suas próprias pranchas de madeirite. Durante muito tempo, os surfistas sofreram preconceito. Houve algum episódio específico para essa situação começar a melhorar? A gente tem aí essa visão, né, que na época era considerada uma atividade ainda subversiva, que colocava em risco os banhistas, então a prática do surf começou a ser associado à vagabundagem e começou a ser restrita na praia, né, quando não proibida. E o surfista ser associado com essa pessoa que, né, deveria estar trabalhando ou estar estudando e que estava ali na praia à toa, né? Ser surfista é um estado de espírito, né? Não é apenas um esporte, né? O surf, antes de um esporte, ele é, acima de tudo, um estado de espírito, né? Esse contato com a natureza, essa busca pela liberdade, né? Como eu falei anteriormente. Então, o jovem busca também essa identidade, né? Ele busca se desconectar, né, do que seria aquele padrão social, e ele passa a viver, né, como um surfista, deixando o cabelo crescer, muitas vezes tatuando o corpo, né, criando essa identidade. Tem o uso das gírias também, né, para que o surfista possa se comunicar, o desejo de conhecer outras praias. Os salva-vidas começaram a perceber que os surfistas eles poderiam ser um forte aliado no salvamento. Onde tem surfista, a chance que você tem de ter um resgate é muito maior. Além disso, o surfista também ele é um defensor da natureza. Ele cuida da praia. Então, onde tem surfista, você também passa a ter um protetor das águas, né, um protetor das praias. E o surfista é aquele cara que está de bem com a vida. O espírito aloha sempre é um espírito que está acima, né, das brigas, das guerras. E isso começou a ser visto. Agora, trazendo para o momento mais presente, a partir da década de 80, o surf ele passa a ser visto também como um negócio. Começa a atrair cada vez mais patrocinadores, as competições elas começam a ter uma dimensão cada vez maior, o mercado do surf ele começa a se ampliar, começa a virar um grande business, o dinheiro começa a circular. Então, o fomento, né, ao surf, o estímulo, a própria mídia, né, a gente passa a ver o surf tendo uma cobertura midiática cada vez maior, e isso gera negócio para eventos, gera negócio para as marcas, gera negócio para os veículos de comunicação,
e sem dúvida nenhuma que a partir daí o surfista ele passa a ser visto, né, aquele que se dedica, né, como um profissional, seja dentro da água como surfista, mas também fora da água como um patrocinador, como alguém que está ali pensando o mercado, construindo pranchas, desenvolvendo novas tecnologias. O surf agora deu um grande passo ao se tornar um esporte olímpico. E também, claro, o surf passa a ser como um meio de mudança de vida. Então, aquele garoto pobre que tem, né, como eu falei, né, é um esporte, embora uma prancha de surf não seja um material barato, mas você tem diversas pranchas, né, diversas possibilidades de adquirir uma prancha, ganhar uma prancha, comprar uma prancha, e não é dos esportes mais caros, porque você está ali, né? O mar tá na sua frente, né? O quintal de casa. Assim como o futebol, né? O futebol, no início dos tempos ali, era visto também como um esporte. Nenhum pai queria ver a filha casando com um jogador de futebol. Hoje, né? Alguém que desponta aí como um talento, ele passa a ser visto aí como um grande marido ou um filho com um futuro próspero, caso ele tenha talento aí para seguir no futebol. Você falou em gírias e o surfista tem uma maneira bem particular de se expressar, com expressões, gírias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa maneira bem particular, esse verdadeiro dialeto de surfista, e desse alguns exemplos de gírias e expressões típicas dos surfistas. Então, a gente tem as gírias que são, ou na verdade, expressões que são utilizadas no surf, muitas vezes que nos remetem às próprias manobras do surf, né, batida ou drop na onda. Então, palavras às vezes que nos remetem até à língua inglesa e que o surfista conhece, e quem não é do ramo acaba não compreendendo. Mas a gente também tem algumas gírias locais, e no caso de Santos, bom, até em outros lugares, né? Eu não sei te dizer qual é a abrangência dessas gírias. Mas aqui a gente costuma dizer, né? Se o sujeito vai pegar uma onda pequena, né? Vai dizer que o surfista ele é merrequeiro, gosta de onda pequena, ou que a onda é uma merreca. Ou uma onda que é grande, mas é uma onda mais lenta, uma onda que não fecha, que não é cavada, chamada de onda gorda. Então, se você fala onda gorda para quem não é surfista, a pessoa vai ficar sem entender. Ou se você chama alguém de merrequeiro, quem não é do surf não vai compreender. Aqui sim, a gente tem uma gíria muito própria da cidade de Santos. Não é uma gíria, né? Na verdade, é uma expressão que é o surfista que finge ser surfista e aí muitas vezes tira um sarro e fala, pô, você não é surfista nada, você é um surfista de canal. E para quem não é de Santos, não sabe essa associação, né, do Santista, das praias santistas com os canais, né? Então, falar um surfista de canal é você falar que você é um surfista meia boca, né? O merrequeiro, surfista de canal, tá tudo ali, ó, tudo associado, tá tudo junto. Gabriel, na sua avaliação, por que a cultura do surf está tão enraizada aqui na cidade de Santos? Em primeiro lugar, sem dúvida, né, o fato da gente ter a praia aqui, ser uma cidade que tradicionalmente sempre foi muito associada à prática esportiva. A gente era muito voltado, né, para os esportes aquáticos. Então, só para ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa recente, na virada do século XIX para o século XX, dos 8 principais clubes de remo, 4 estavam aqui na cidade de Santos. Muitos nadadores, né? Eu vou citar um exemplo, o Manuel dos Santos, nadador olímpico, né? Ganhador da medalha de ouro, santista, também surfista do início da década de 60. Acho que outra coisa também importante foi essa ligação da cidade de Santos com a cidade do Rio de Janeiro. Então, muita gente viajava, ia para o Rio, era a capital, ou então se tornou a antiga capital federal, onde as coisas aconteciam. Aí houve uma forte associação da cidade de Santos com os cariocas, tanto que nos primeiros torneios, os primeiros campeonatos que aconteceram aqui em Santos, no Ilha Porchal, o torneio Caiçara, mesmo no Guarujá, o primeiro torneio paulista, a gente vai ter aí a participação de surfistas cariocas, e essa ligação aí só vai intensificar o surf. Então a gente tem aí o maior surfista brasileiro da história, que é o Picuruta Salazar, outros surfistas também da nossa região. Então, acho que é uma vocação mesmo, né? A cidade de Santos e o surf foi uma combinação perfeita. Queria que você falasse para a gente sobre a importância do Museu do Surf em Santos e sobre o seu acervo. Eu acho que o Museu do Surf, a forma como ele foi concebido, né? Todo o projeto, toda a história que tem por trás dele, tem uma relação
extremamente próxima, né, paralelo a tudo isso que eu acabei de falar agora, né, sobre esse desenvolvimento do surf e sobre essa mudança também de postura da sociedade em relação ao surfista. Onde hoje é situado no emissário submarino, ela era uma área abandonada até os anos 90, e ali por um movimento de alguns surfistas, e aqui a gente destaca o Diniziose, o Pardal, que já organizava alguns festivais de surf, e naquela ocasião, então, essas exposições itinerantes começaram a acontecer, formando o Santos Surf Festival, e esses eventos foram acontecendo ano a ano, e aí houve, então, um trabalho árduo, e aí seria até interessante chamar essas pessoas que participaram desse processo. A gente tem a juíza Alessandra Aranha, nós temos o professor Fabião, nós temos outros surfistas, temos as associações que se formaram, e aí em torno do emissário submarino, então, veio a ideia de se urbanizar o parque, e ali no parque, então, a gente poder ganhar o Museu do Surf. E o Museu do Surf foi reinaugurado, né? Esse não é o primeiro Museu do Surf, mas agora em 2020 foi reinaugurado. Infelizmente, sofremos com a pandemia, né? Houve o fechamento temporário, e agora o parque está passando por uma nova reforma, com algumas reinaugurações, e uma delas aí, já pretendida agora para o final do ano, é a reinauguração do Museu do Surf. Vai ficar muito bonito, e a cidade ganha com isso. Né, tudo parte de uma evolução, né? Eu digo que é tudo parte de um sonho, né? Alguém idealizou, alguém pensou, muita gente acreditou na ideia, se somou a esse grande projeto. Então não dá para a gente citar alguns nomes, porque são inúmeros os nomes daqueles que se dedicaram, abaixo-assinado para que isso pudesse ser realizado. Então seria injusto aqui deixar alguém de fora, mas teve, né, foi realmente pelo sonho das pessoas, pela dedicação, que esse museu se tornou possível, né? Eu quero agradecer muito a participação do historiador Gabriel Davi Pierin. Convido você a acompanhar o trabalho do Gabriel. Ele tem uma coluna Histórias do Surf no jornal A Tribuna e também uma série de livros publicados. Marco, eu que agradeço, parabenizo pelo programa Marco Zero. Faço votos, né, de que o programa aí ganhe cada vez mais audiência, pela tua experiência, pela sua abordagem, pela sua competência, e tenho certeza aí que Santos vai ganhar ouvindo grandes histórias. Eu sempre falo que a história conecta as pessoas, e a gente só cuida daquilo que a gente ama, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, fica o convite aqui para todos continuarem acompanhando o seu programa, continuar acompanhando as minhas histórias, e para mim foi um privilégio participar do Marco Zero. Convido você a se inscrever no canal Marco Zero, tocar no sininho para ser informado toda vez que houver uma nova publicação aqui no canal, e também compartilhe essa nossa entrevista, porque certamente você conhece alguém que vai se interessar sobre a história do surf em Santos. Obrigado a todos e até a próxima.